Bem, eu sou a professora Sônia, trabalho aqui na São Camilo há 18 anos e dentro do curso de pedagogia, entre outros cursos também. Na realidade, nós temos aqui o segundo semestre de pedagogia e nós estamos fazendo uma apresentação dos portfólios. Os portfólios, eles são uma atividade desenvolvida durante todo o semestre de cada aluno, onde ele convida uma criança que não seja alfabética para esta criança desenvolver uma série de atividades para que possamos fazer uma associação da teoria à prática. Quando nós discutimos a alfabetização, nós falamos em letramento, nós falamos em alfabeto móvel, nós falamos em contação de história, nós falamos em análise de desenho. Tudo isso ele é trazido de acordo com os teóricos desse exato momento de discussão, dentro de uma prática socio-interacionista. Mas, como é que isso ocorre realmente numa prática? Aqui, os nossos alunos, ele tem oportunidade de aplicar a atividade, de analisar a atividade e de perceber a cada atividade o que mudou nessa criança. Não existe uma preocupação única com a mudança de hipótese de escrita, mas com essa criança enquanto um todo. Numa atividade, o aluno traz para nós que a criança ela pode ter demonstrado muito medo de escrever, de arriscar escrever do jeito dela. E num outro momento da sondagem, o próprio aluno, ele descreve que essa criança já criou autonomia, ela está mais solta, mais livre, com mais coragem para escrever. Então, o processo de sondagem, o portfólio, ele traz a sondagem de uma criança. O que ela pensa a respeito da escrita? Quais são as suas hipóteses? Quando nós estamos falando em escrita, nós estamos falando em comunicação. Quando nós falamos em comunicação, entra também a própria questão do rabisco, a própria questão do desenho, a própria questão de como a criança acredita que pode se escrever. Toda essa questão de hipótese da escrita é uma coisa muito nova para nós. Por quê? Até os anos 50, 70, acreditava-se que a criança era uma tábula rasa. A partir do momento que ela era uma tábula rasa, a criança não teria noção de absolutamente nada, ela não teria nenhuma ideia de como é que poderia se escrever. E é o contrário. Na realidade, a criança desenvolve hipóteses. Essas hipóteses, elas são importantes que a gente conheça. Essas hipóteses, elas são trabalhadas e a partir delas nós vamos criando outros tipos de atividade. Segundo os teóricos, a criança precisa entrar em desequilíbrio. Por quê? Quando nós estamos falando em hipótese, no primeiro momento, ela acredita que ela escreveu determinadas palavras, mas não é a realidade. Então, ela vai depois perceber como se escreve, ela vê que ela não acertou e ela própria entra em desequilíbrio. Esse desequilíbrio faz com que a criança ela crie uma nova hipótese de escrita. É um processo de evolução, é um processo de ação. Piaget coloca que cada ação que a criança desenvolve é mais uma forma dela desenvolver-se cognitivamente. Cada aluno criou o seu portfólio de acordo com a sua criatividade. O portfólio pertence ao aluno. O aluno, ele tem a sua criança para desenvolver. E uma criança é diferente da outra. E a própria questão de ele poder criar o seu portfólio de diferentes maneiras, já vem traduzindo que cada escrita aqui, mesmo a criança estando na mesma hipótese de escrita, vai ser diferente. Como surgiu a ideia do portfólio? O aluno, nós temos alunos que já tem uma prática de sala de aula, como estagiário, ele já tem uma prática com filhos, ele já tem uma prática com o irmão, então ele tem noções do que a criança pensa. Nós temos então alunos, graduandos de pedagogia, que nunca tiveram essa oportunidade de estar questionando uma criança, de estar pedindo para uma criança fazer uma atividade. Portanto,
a teoria fica muito distante. Quando ele vem para uma prática e ele observa que a criança realmente tem várias respostas, que a criança tem várias justificativas, que a criança, na realidade, ela pode se sentir diferente com relação à sua família ou não, ele começa a fazer uma relação direta com a teoria. E quando esse aluno for buscar outros autores, quando esse aluno de pedagogia for buscar outros teóricos para ele ler, ele vai ter uma compreensão, ele vai ter mais clareza na análise que ele vai fazer a respeito do processo de alfabetização. Qual a idade da criança para participar dessa pesquisa no portfólio? Existe uma regra para esse portfólio, e uma delas o desenho tem que ser comunicação. A criança passa por um período onde ela deixa sua marca. Ela trabalha com riscos horizontais, verticais, ela trabalha com triângulos, com losangos, com figura geométrica, mas ela fala que ela desenhou uma tartaruga, você pergunta novamente e ela fala que é um elefante. Então o desenho ainda não é comunicação, ele não tem as características desse desenho. O desenho se torna comunicação por volta de 3, 4 anos, por volta dele. Então a criança, o desenho teria que ser comunicação e ela não poderia ser alfabética. Porque na realidade nós queríamos ver as hipóteses de escrita dela e de leitura. As hipóteses de escrita e de leitura, elas são, na realidade, pré-silábica, nível 1, nível 2, silábica com valor sonoro, silábica sem valor sonoro, silábica alfabética, até ela se tornar uma criança alfabética. Então, se a criança fosse alfabética, não poderia fazer parte do nosso estudo, porque exatamente seria para ver as etapas pelas quais está passando essa criança. Não, isso fui eu mesmo, mas é que a carinha dela, assim, toda delicadinha. Em que teóricos a senhora se baseia para fazer essas afirmativas? Na realidade, nós começamos com a própria questão das hipóteses da escrita. Para falar da hipótese da escrita, nada mais do que fundamental de nós recorrermos a Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Quando nós estamos falando da própria questão cognitiva, da própria questão de como a criança pensa, nós temos que pensar em Piaget. Mas quando você fala de uma alfabetização, nós temos que pensar também nos momentos que a criança avança e nos momentos que o professor tem que fazer intervenção. Esses momentos, eles são bem descritos por Vygotsky. Vygotsky coloca o papel do professor dentro desse processo. Nós temos ainda, quando nós estamos falando em leitura, nós temos a figura importante da Délia Lerner. Délia Lerner, ela tem acompanhado muito, quando nós falamos da criança na sala de aula, das leituras e da própria tipologia